Então, hoje a gente vai continuar falando sobre o método dos mínimos quadrados, E a gente vai tentar resolver um problema diferente hoje. Hoje a gente vai tentar encontrar a melhor exponencial exponencial. Exponencial é uma função desse tipo aqui, y igual a a vezes exponencial de b vezes x, onde a e b são duas coisas desconhecidas, são dois números reais. A melhor exponencial que se ajusta, digamos assim, a uma dada lista de pontos, a uma dada lista de n pontos no plano. Tudo bem? Antes disso, eu vou fazer uma breve revisão aqui, né? Então, revisão. Então, se você tem uma lista de n pontos no plano, então dada x1, y1, x2, y2, até xn, yn, então uma lista de n pontos no plano, em R2. Os coeficientes, então os coeficientes da reta, então y igual a 0 mais a1x, isso aqui é uma equação de uma reta, um polinômio de grau 1. Os coeficientes da reta que melhor se ajusta, ou que mais se aproxima da lista, melhor se ajusta, vou colocar assim, a lista de pontos acima, é a solução do seguinte sistema linear. Sistema linear. Então, para encontrar, né, os coeficientes da reta que melhor se ajusta a essa lista de pontos, você só precisa resolver este sistema linear aqui. N, aí aqui você põe a soma das coordenadas x, né, para ir variando de 1 até n. Aqui a mesma coisa, soma das coordenadas x, para ir variando de 1 até n. Aqui a soma das coordenadas x, você leva cada uma delas ao quadrado, soma todo mundo, de novo de 1 até n. Aí aqui eu tenho a 0 e a 1, são os coeficientes da melhor reta. E aqui, soma das coordenadas y, para ir variando de 1 até n. E a soma das coordenadas y, multiplicando as coordenadas x respectivas, mais uma vez, para ir variando de 1 até n. O vídeo que cobre esse conteúdo, né, para encontrar a melhor reta, já está no YouTube. Esse método aqui é chamado de regressão linear, para encontrar a reta que melhor se ajusta a uma dada lista de pontos no plano. Tudo bem. Então, agora que a gente já sabe encontrar os coeficientes da melhor reta, não basta resolver este sistema linear, daí você vai encontrar os coeficientes A0 e A1 da equação da reta que melhor se ajusta aí a uma dada lista de pontos no plano. Só que o problema que a gente quer resolver aqui é o seguinte: a gente quer encontrar a melhor função exponencial que se ajusta a uma dada lista de pontos. Bom, por que isso? Imagina que você tem uma dada lista de pontos no plano, tá? E você, ao analisar essa lista de pontos, você percebe que esta lista de pontos, ela segue, né, uma tendência aí de uma função exponencial. É por isso que você quer usar uma função desse tipo, exponencial de b vezes x, para ajustar aí a esta lista de pontos. Porém, a única coisa que a gente sabe fazer é encontrar a equação da melhor reta. Então, como que a gente combina essas duas informações? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é uma mudança de variáveis. Então, tome y igual a exponencial de bx. Aqui agora eu vou aplicar o logaritmo natural em ambos os lados. E daí a gente vai obter o seguinte:
ln de y igual a ln de a exponencial de b vezes x. É claro que para fazer isso aqui eu preciso assumir que todas as coordenadas y dos pontos são positivas. Então precisamos que todos os pontos tenham coordenadas y positivas. E se as coordenadas y não forem todas positivas, professor, o que a gente faz? Bom, você faz uma translação na vertical de todos os pontos, resolve o problema, depois faz uma translação na solução que você encontrou. Então, dá para resolver o problema de qualquer jeito, porém a gente só vai resolver nesse caso. Tá? Tudo bem. Agora eu vou fazer o seguinte, antes disso, essa equação aqui eu ainda posso expandir ela, né? Então, ln de y igual a... Aí eu tenho aqui logaritmo de um produto, isso é logaritmo de a mais logaritmo de exponencial de bx. Mas essa equação é equivalente à seguinte, ln de y igual a ln de a, aí, logaritmo exponencial de bx, isso é simplesmente bx. Tudo bem, então a mudança de variáveis que eu vou fazer aqui é a seguinte, eu vou chamar isso aqui de y', eu vou chamar isso aqui de a0, eu vou chamar isso aqui de a1, e eu vou chamar isso aqui de... eu não vou chamar de nada porque eu não mexi com x. A única variável com quem eu mexi aqui foi y, então deixa ela quietinha lá. E daí a gente obtém esta equação aqui, y' igual a 0 mais a1x. Então, significa que se eu percebo que minha lista de pontos no plano tem um comportamento exponencial, quando eu aplico a função logaritmo em todas as coordenadas y desse ponto, o que vai acontecer é que esta lista de pontos agora ela vai assumir um formato linear. Então antes ela tinha um formato exponencial, aplico o logaritmo em todas as coordenadas y e o gráfico dos pontos vai se transformar num gráfico mais ou menos assim. E o que eu tenho que fazer agora é encontrar a equação da melhor reta que se ajusta a esta lista de pontos aqui. Foi o que a gente obteve aqui. Então, eu vou pegar minha lista de pontos, aplico o logaritmo em todas as coordenadas y, vou obter uma nova lista de pontos, que agora segue uma tendência linear, vou encontrar a melhor reta desta nova lista de pontos, né? Aí, quando eu encontrar a melhor reta desta lista de pontos, ela vai ter este formato aqui, y' igual a 0 mais a1x. Aí você precisa lembrar das mudanças de variável que você fez. Você encontrou a 0 e a 1. Mas quem que é a 0? A 0 é igual a ln de a, o que implica que a é igual a exponencial de a0. E você encontrou a 1, né? A 1, quem que é a 1? A 1 é igual a b. Aqui está. A 1 é igual a b, a 0 é igual a ln de a, y' é ln de y. Então, A1 é igual a B, o que implica que B é igual a A1. E daí, a resposta final vai ser y igual a, que é exponencial de A0, vezes exponencial de B, que é igual a A1x. Onde A0 e A1 são os coeficientes da reta, desta reta aqui, que melhor se ajusta a esta lista de pontos, que foi obtida a partir desta lista de pontos aqui, aplicando a função logaritmo em todas as coordenadas y desses pontos. Tudo bem? Então, basicamente, é isso que a gente vai fazer. Vou escrever um algoritmo agora para resolver, né, esse problema para a gente, esse problema de encontrar a melhor função exponencial. Bom, primeiro eu vou escrever aqui um exemplo, tá? Exemplo. Então, eu vou escrever uma lista de coordenadas x. Então, 1, 2, 3, 4. Primeiro eu vou definir uma função que eu vou chamar de modelo. Eu vou fazer assim, modelo. Então, ela vai retornar duas vezes exponencial de o quê?
3 vezes x. Tudo bem? E é claro que o nosso método não vai saber nada sobre essa função modelo, né? Eu só estou colocando ela aqui. Para que eu vou usar essa função modelo? Apenas para gerar uma lista de pontos que tem ali um comportamento exponencial. Depois a gente vai pegar essa lista de pontos e vai tentar encontrar qual que é a exponencial que melhor se aproxima dela. Os coeficientes vão ser aproximadamente 2 e 3. Não vai ser 2 e 3 exatamente, porque eu vou fazer o seguinte. Random. Então aqui eu vou colocar um errinho, né? Mais random. Então eu coloquei um erro. Então toda vez vai gerar um ponto no gráfico de uma função exponencial, porém vai ter sempre um errinho associado. Vou colocar 2 aqui. Deixa eu já importar aqui o matplotlib. Então import matplotlib.pyplot. Tá, eu já vou, deixa eu definir um domínio aqui, t igual a, eu vou colocar de 0.5, não, vou colocar de 0, mais, não, deixa eu importar também o NumPy, porque aí eu não tenho que fazer isso à mão. Vou escolher um intervalo qualquer aqui, AB igual a 0,5, por exemplo, e daí eu vou fazer uma partição desse intervalo, linspace, em, sei lá, 10 pontos. Eu vou colocar um número maior, 100 pontos, porque eu quero desenhar o gráfico dessa função. Tá. Então, x vai ser uma lista de coordenadas x. Então, x. Por enquanto eu só estou gerando os pontos para depois é que a gente vai resolver o problema. Então, x é igual a... Eu quero uma lista de pontos no intervalo AB. Como eu faço isso? Então, np. Vamos ver se isso resolve o problema. Deixa eu comentar isso por enquanto. Vamos ver se isso gera uma lista de... Ah, certo. Eu preciso de um número maior de pontos. Será que aceita argumentos? Mat. Eu sempre erro o nome desse módulo. Número A não está definido, então deixa eu colocar ali. Sim, felizmente esta função aceita argumentos. Então aqui eu tenho, olha só, uma lista de 5 números no intervalo AB, gerados de maneira aleatória. Então deixa eu fazer mais uma coisinha aqui, para ele me devolver essa lista ordenada sempre. Aqui está uma lista de 5 números gerados de maneira aleatória dentro do intervalo 0, 5, que é o intervalo AB aqui. Agora eu vou gerar uma lista de coordenadas y também nesse intervalo. Então modelo xi para xi em x. Certo? Vamos ver. Aqui está, essas são as coordenadas x, foram geradas aleatoriamente, e estas são os valores que a função modelo, né, assume nestas coordenadas x. Então eu vou diminuir um pouquinho aqui para 3, que ficou uns números muito grandes ali. Tá 4.000, mas deixa eu colocar um número menor aqui, 0.3, tá? Só para não ficar valores muito grandes. Continua sendo exponencial, mas agora os valores diminuíram um pouco aqui. Tá, então isso aqui está gerando para mim uma lista de pontos no plano que tem um comportamento exponencial. Agora a gente vai tentar encontrar a equação da melhor função exponencial que se ajusta a esta lista de pontos. É claro que o problema original, num problema original, só seria dado a lista de pontos, não seria dada essa função modelo. Por causa desta função modelo, eu já sei que os pontos
que eu vou encontrar são mais ou menos 2 e 0.3. Deixa eu plotar o gráfico disso para vocês. Então, eu apaguei alguma coisa importante, não foi? Foi. Então, deixa eu plotar o gráfico desses pontos primeiro para vocês. Então, PLT, scatter, XY e PLT, save, fig. Pontos XP, digamos assim, ponto PNG. Aí eu vou executar. Será que vai? Vamos ver, Ctrl B. Apareceu aqui uma figura, né, pra gente. Não parece que está seguindo um formato exponencial, mas é por causa disso aqui. Eu coloquei um erro muito grande. Deixa eu diminuir um pouquinho esse erro para ver o que acontece. Aí está. Deixa eu aumentar um pouquinho o número de pontos também. 50 pontos. E dá para ver que está gerando para a gente uma lista de pontos aí que segue aí uma tendência exponencial. Deixa eu aumentar aqui também para 5. Aí, se eu aumentar um pouquinho mais, 10, dá para ver que realmente os pontos eles seguem aí uma tendência exponencial, porém eles não estão em cima de uma exponencial por causa desse erro aqui. Aí está. Os pontos eles não estão exatamente em cima de uma exponencial. Certo? Então, vamos agora tentar encontrar, não é? Deixa eu comentar tudo isso aqui. Deixa eu tentar encontrar a equação da exponencial que melhor se ajusta àquela lista de pontos. Então, eu vou definir uma função chamada best XP, melhor exponencial, e ela vai receber as coordenadas x e as coordenadas y, e a única coisa que ela vai devolver para você são os coeficientes a e b, né? Porque ela tem que devolver algo desse tipo. Y igual a A vezes xp de B vezes x. Então ela vai devolver só esses coeficientes A e B. Agora, quem que são A e B? Então, se vocês lembram, A vai ser exponencial de A0 e B vai ser A1. Mas quem que é A0 e A1? São os coeficientes da melhor reta. Então, y til, né, y underline, A0 mais A1, A1x, onde y underline é a reta que melhor se ajusta. Deixa eu fazer uma coisinha aqui. Pronto, agora estou escrevendo já a documentação aí para essa função. Onde y é a reta que melhor se ajusta à lista de pontos x ln de y. Então é como se eu estivesse aplicando a função logaritmo em todas as coordenadas desta lista y aqui, tá? Isso aqui é uma lista. Então isso é uma lista de floats. Isso aqui também é uma lista de floats, né? Floats. Tá. Não, tá faltando um O aqui. Certo. Como que a gente encontra esses dois coeficientes? Bom, a gente precisa resolver um certo sistema linear. Sistemas lineares, eles têm uma matriz dos coeficientes e uma matriz dos termos independentes. Quem que é a matriz dos termos? Matriz dos coeficientes primeiro. Primeiro eu coloco um n aqui, que é o número de pontos, então vai len x. Aí o segundo termo é a soma de todas as coordenadas x, então eu vou colocar aqui sum xi, vai ser soma. Será que se eu passar só a lista ali? Acho que sim. Então isso aqui vai somar todos os elementos da lista x. Aí agora eu vou construir a segunda linha dessa matriz, que é sum xi de novo. Não, vou colocar só sum x. Soma x, soma todas as coordenadas x. E agora eu preciso elevar todas as coordenadas x ao quadrado e depois somar. Então vai ser sum x2, vai ser soma
de xi ao quadrado para xi em x. Então ele vai levar todas as coordenadas x ao quadrado e depois vai somar todo mundo. Então aqui eu vou colocar sum xi ao quadrado. Então aí está, essa é a matriz dos coeficientes do sistema que a gente tem que resolver para encontrar a equação da melhor reta. Agora a gente precisa da matriz dos termos independentes. Bom, primeiro eu preciso construir YTIL, não é? YTIL é a lista Y, só que um pouquinho modificada. Eu preciso aplicar o logaritmo, né, o ln, logaritmo natural, em todas as coordenadas y dos pontos. Então, para yi em y. Depois, eu vou colocar aqui sum yi. Então, eu preciso somar todas as coordenadas y. E a segunda é um pouquinho estranho, porque eu preciso multiplicar cada coordenada x com a coordenada y respectiva, depois somar todo mundo. Só que as coordenadas y agora são essas aqui, então eu preciso fazer o seguinte. Sum xy. Eu estou multiplicando as coordenadas x com as coordenadas y, depois vou somar todo mundo. Então soma, aí que lista é que eu vou somar? Vai ser xi vezes yi para xi, yi em, eu vou combinar aqui as listas x e a nova lista y, tá? Isso aí tá, aí eu vou só colocar isso aqui, sum xy. E agora, aí a, b vai ser numpy, eu vou pedir para o numpy resolver esse sistema linear, então linear.solve, matriz dos coeficientes, matriz dos termos independentes e pronto, retorno A e B. Não, ainda não calculei A e B, isso aqui é A0 e A1. Aí quem que é A e B? Bom, A é exponencial de A0 e B é simplesmente A1. Agora sim, estava faltando esta linha aqui. E daí isso vai encontrar os coeficientes da melhor função exponencial que se aproxima aí, da função exponencial que melhor se ajusta a esta lista de pontos. Então, essa lista de pontos aqui, xy, ela sempre vai ser gerada de maneira aleatória. Cada vez que eu executar esse algoritmo, ele vai gerar uma lista diferente. Então, eu vou começar com um número pequeno de pontos, né, 10 pontos, e eu vou plotar o gráfico aí dessa melhor reta. Então, a gente só tem os coeficientes por enquanto, né, que é A e B. Então, A e B vai ser best xp, vou passar a lista de pontos, xy, agora eu vou construir, como que eu chamo agora? Eu vou colocar xp underline, não, vou escrever assim, best xp, vai ser uma função agora, e vai retornar a vezes exponencial de b vezes x. Onde A, B são os coeficientes que a gente vai encontrar usando este algoritmo aqui. Tá, agora eu vou plotar o gráfico desta coisa, né? Vou fazer o seguinte, quem que é xp aplicado nesta lista de pontos aqui. Isso aqui é uma partição do intervalo A, B. Na verdade eu vou colocar assim, menor coordenada x, maior coordenada x, que é para a gente não ir muito longe. Vai ser xp, não, bxp de i para i em t. Então isso aqui construiu novamente uma lista de pontos no plano. E agora eu vou pedir para ele exibir essa lista para a gente. Então plt.plot, aí t, isso aqui é as coordenadas x, não é? E aqui eu vou colocar xpt, não vou colocar bexpt, que é esta função, b é xp, melhor exponencial, calculada na lista de pontos t. Certo. Isso vai plotar o gráfico desta função aqui, que é a melhor exponencial, que a gente encontrou usando este algoritmo aqui. E eu vou plotar também a lista de pontos, eu vou salvar tudo numa figura, vamos ver se vai executar esse algoritmo. Tá
Deixa eu importar aqui, import typing. Eu vou colocar assim, from typing import list. Tá. Aí eu preciso colocar aqui list. E isso é só para dizer, né, para o cara que for refatorar esse código depois, ou dar uma olhada nesse código depois, para dizer o tipo dessa variável. Se eu tirar isso aqui, não vai mudar absolutamente nada, porque Python não é uma linguagem tipada, tá? Ele só adivinha o tipo da variável quando você executa o algoritmo. Tá, tem mais alguma coisinha errada. Sum x e 2 não está definido. Então, x e 2, onde eu aqui, não é xi, é só x2. E agora foi? Agora foi. Vamos lá olhar para a figura que foi obtida. Aí está. Este daí é o gráfico da melhor exponencial que se ajusta a essa lista de pontos, tá? Lembrando, a lista de pontos foi gerada de maneira aleatória, seguindo esta função modelo aqui, tá? Essa lista de pontos aqui com coordenada x dada por essa expressão, coordenadas y dada por essa expressão, foi gerada de maneira aleatória. Daí a gente usa este algoritmo para encontrar os coeficientes da função exponencial que melhor se ajusta àquela lista de pontos. Daí a gente só monta aqui a melhor função exponencial, usando esses coeficientes, né, obtidos pela função best_xp, e daí a gente plota. Deixa eu só, por desencargo de consciência, deixa eu printar os coeficientes, né, os coeficientes A e B no console. Ali está, é 2.9 e 0.24. Os valores que a gente usou para plotar os pontos foi 2, então aqui deu 2.9, e 0.3 ali deu 0.24. Não deu igual por causa desse erro aqui. Tá bem? Vamos deixar esse erro bem pequeno, só para ver uma coisa. Isso aqui é o erro, né? Toda vez que eu uso essa função modelo, ela executa esta função exponencial e adiciona um errinho, que é para não obter pontos exatamente em cima da exponencial. Mas o que acontece quando a gente deixa esse erro bem pequeno? Vamos ver. Vamos ver que coeficientes a gente vai encontrar. Ó, 2.004, que é este número aqui, 2, e aqui 0.22299, que é bem perto do 0.3. Então ele está encontrando a função exponencial bem próxima ali da função modelo. Aí se você olha para o gráfico é esse aí. Aí se a gente aumenta um pouquinho o número de pontos, né, 50 pontos, vamos deixar o erro aqui grande de novo, né, 3, vamos ver se ele encontra de novo o gráfico da melhor exponencial. Tá, encontrou, deu os coeficientes lá embaixo, e aí esse é o gráfico da melhor função exponencial que se ajusta aí àquela lista de 50 pontos. Os 50 pontos estão plotados aí no gráfico também. Vamos aumentar um pouquinho o número de pontos, vamos colocar 500 pontos e ver o que acontece. Tá. Vamos lá, aí está, não deu para ver agora a equação da reta, perdão, a equação da exponencial. Então vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui z-order igual, vou colocar 10, e aqui eu vou colocar z-order igual 1, e eu vou mudar a cor deste objeto, fica laranja, tá? E daí, agora sim, esse daí é a equação da melhor exponencial será que fica um pouquinho melhor assim? Tá, esse daí é o gráfico, né, da melhor função exponencial que se aproxima aí desta lista de pontos. A função exponencial que melhor se ajusta a esta lista aí de 500 pontos. E aqui estão os coeficientes dessa função exponencial.